Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá em Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo 16. E esse texto é um texto conhecido e intitulado algumas vezes como sendo a matança dos inocentes. E ele nos diz o seguinte: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Interessante que nesses primeiros capítulos, nesses primeiros versos do Evangelho de Mateus, ele vai narrar o nascimento de Jesus e os seus primeiros dias, assim como na maioria dos outros evangelhos, nós temos os primeiros capítulos narrando os primeiros dias de Jesus. Agora, no meio de toda essa felicidade, no meio do nascimento do Messias, no meio da felicidade de José e Maria, a felicidade dos pastores, a felicidade dos reis magos, a felicidade dos próprios anjos, por causa do nascimento desse menino, por causa do cumprimento dessa profecia de que agora o Messias chegou, agora Deus voltará a reinar mais uma vez na terra. No meio de toda essa mensagem alegre, uma mensagem destoa dessa mensagem no meio do texto de Mateus. A mensagem da matança de várias crianças menores que 2 anos. Herodes descobre que o Messias havia nascido, que um rei havia nascido, e por inveja, para tentar garantir o seu trono, Herodes então manda matar todas as crianças que nasceram ali em Belém e nas proximidades de Belém até 2 anos de idade. Veja, um ato de extrema crueldade, de extrema injustiça, onde inocentes são mortos. Como conciliar essa mensagem com a mensagem do nascimento de Jesus? Porque esse nascimento de Jesus traz ainda, aparentemente, a morte de inocentes. Muitas vezes nós não conseguimos responder essa pergunta, mas nós podemos tirar algumas lições desse texto. Talvez a primeira lição que você e eu possamos tirar desse texto é que, embora o Messias tenha vindo, ainda existem forças malignas sobre a terra. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando encarnou aqui na nossa terra, passou a reinar, mas ainda assim existem poderes a serem destituídos, existem poderes a serem vencidos. Ainda assim, a morte não foi vencida completamente, a injustiça não foi vencida completamente, a mentira não foi vencida completamente. Deus começa a reinar, mas o seu reinado ainda não está plenamente estabelecido. Aquele menino inicia e inaugura um novo reino, mas este reino vai crescendo ao longo do tempo. Mas uma outra lição que nós podemos aprender desse texto é que o cristianismo não olha para a vida como um mar de rosas. Existem injustiças que acontecem no mundo e o cristianismo não está alheio a isso. Qual é então a nossa grande esperança? A nossa grande esperança é justamente esse menino chamado Cristo Jesus. Porque a esperança que nós temos é que, embora a gente não entenda muitas vezes a injustiça que é cometida aqui nessa terra, nesse menino chamado Cristo Jesus, quando ele cresce, quando o seu reino estiver plenamente estabelecido, toda a justiça será feita. Nós não entendemos ainda o porquê do choro, o porquê do pranto muitas vezes, mas é nesse menino chamado Cristo Jesus, por causa do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição, que um dia todo choro será enxugado dos nossos olhos, toda lágrima será enxugada
dos nossos olhos. É por causa da morte e ressurreição deste menino chamado Cristo Jesus que nós temos a viva esperança de que nem a morte vencerá e terá a palavra final. Ele foi aquele que venceu a morte. Estes meninos morreram, mas eles morreram para a ressurreição do último dia, porque Cristo Jesus prometeu que ele vencerá a própria morte, e todos aqueles que confiarem nele, todos aqueles que entregarem a ele as suas vidas e reconhecerem ele como Senhor e Salvador das suas vidas, eles também terão o poder desse menino de vencer a morte e de habitar com ele, de viver com ele eternamente. Que você guarde essa palavra no seu coração nos dias em que você enxergar a injustiça desse mundo, nos dias em que você enxergar a tristeza e a dor desse mundo. Que toda dor é por enquanto, é passageira, mas a vitória deste homem chamado Cristo Jesus é eterna, é para sempre. Que nos dias de tristeza, que nos dias de angústia, você se lembre dessa palavra. Talvez o seu Natal este ano será um Natal mais triste do que os outros anos, um Natal onde você faltará alguém na sua mesa, um Natal onde faltará talvez uma oportunidade de emprego melhor, onde você enxergará com os próprios olhos a feiura desse mundo. Que você não desanime, que você não se desespere e que você possa celebrar esse Natal com alegria, sabendo que a nossa esperança nasceu e nem a morte pode vencê-la. Ela venceu a própria morte e prometeu que nós também venceremos. Deus abençoe você, que você se lembre durante todo o final de ano deste menino chamado Cristo Jesus, que venceu não apenas Herodes, que escapou não apenas de Herodes, mas que venceu o nosso próprio pecado, que venceu a própria morte, que venceu a nossa própria condenação. E hoje nós somos chamados de seus filhos, filhos de Deus. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.